A paz do Senhor, muito feliz esta noite. Aliás, eu estou feliz toda noite que estou aqui na casa de Deus, o melhor lugar para estar. E no temor e tremor, preparei este sermão para compartilhar com os irmãos. As múltiplas formas de vivenciarmos a espiritualidade presentes no contexto das igrejas evangélicas da pós-modernidade, que é o tempo em que vivemos, tem gerado vários perfis e várias modalidades de discípulos e discipulado. Dentre eles, os evangélicos nominais, que afirmam crer em Jesus, têm uma tradição de família cristã. Muitos foram criados na igreja, conhecem a Bíblia, mas não são praticantes do ensino de Jesus, deixando de experimentar os resultados práticos da união com Cristo em seu testemunho de vida. Para estes que em algum momento perderam o primeiro amor, a vida cristã acabou se tornando uma questão mais cultural, uma questão mais de hábito, uma questão de uma tradição de pai para filho, do que um caminho a ser seguido com compromisso e obediência aos mandamentos e virtudes de Cristo, numa espécie de cristianismo sem Cristo. Em nosso sermão desta noite, baseado no texto que convido vocês a abrirem, de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra, a Bíblia, nos ensina: portanto, se de verdade fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai, ponha isso na cabeça, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, está guardada juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, a nossa nova vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E natureza terrena tem o que a Bíblia chama de vícios a serem abandonados: a prostituição, a impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, na nossa condição de hoje, porém, despojai-vos, colocai para fora, abandonai igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem,
que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo, livre. Porém, Jesus Cristo é tudo em todos, cada um na sua condição. Desse breve texto, essa breve perícope que lemos, gostaria de destacar primeiramente que a união com Jesus Cristo glorificado, ou seja, morreu, ressuscitou e está assentado à direita do Pai, eleva os nossos pensamentos como discípulos e os nossos comportamentos ao céu que começa aqui na terra, na nossa forma de vivermos, que antecipa aquele momento em que estaremos para sempre, chegando à estatura de varão perfeito, louvando e engrandecendo, glorificando o nome de Deus. Ao unirmos-nos a Cristo na condição de discípulos, convertidos pela ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, que somos pecadores, da justiça de Deus, que para muitos pode até tardar, mas não falha, porque no Kairós, no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, irá acontecer. E do juízo, o juízo de Deus, onde veremos a diferença entre os que obedecem a Deus e os que são filhos da desobediência, que serão separados eternamente, nós temos este convencimento e somos alcançados pelo poder transformador do Evangelho, que dá margem, dá ocasião a uma revolução espiritual em nossa vida. E isto proporciona uma mudança radical de prioridades e de mentalidade, a forma de nos relacionarmos com Deus e nos relacionarmos com nossos familiares, com os nossos amigos e até mesmo com os nossos inimigos. E todos nós temos algum inimigo, às vezes nem sabemos, né? Porque o inimigo é traiçoeiro. E a Bíblia nos dá essa ordem, nos ensina, nas palavras de Jesus, a amarmos os amigos e, inclusive, contrariando a lógica humana, a amarmos os inimigos. E isso só é possível se estivermos unidos com Cristo e ungidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá autoridade a negarmos a nós mesmos e fazermos a vontade de Deus, contrariando muitas vezes a lógica humana. A palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, que não entendem, porque as coisas espirituais, as coisas lá do alto, se discernem, se identificam, se entendem espiritualmente. É impossível ao homem natural compreender as coisas do céu, porque os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, não é? Assim como Deus, o trono de Deus está nos céus, que está acima de nós. Então, amados, na medida em que passamos pelo que está citado aqui, pela morte espiritual do velho homem, que fazia velhas coisas, simbolizada no batismo, onde morremos para a velha natureza e ressurgimos novos homens e mulheres espirituais, gerados no Espírito, nascidos de novo, coisa que sábios deste mundo não compreenderam. Jesus falando a Nicodemos, ele falou: como vou nascer de novo? E Jesus falou: você já é doutor e ainda não compreendeu isso?
nós renascemos no Espírito. E isso nos leva ao novo nascimento. Nós somos ressuscitados juntamente com Cristo para uma nova vida, de novas atitudes, regida pelas virtudes de Jesus, que nos chamou das trevas, citadas aqui, para a sua maravilhosa luz. O novo ser humano, nascido do Espírito, renuncia ao mal. Ele é despojado das coisas do mal. E nós sabemos, quando fazemos alguma coisa do mal, o Espírito de Deus nos toca para que não estejamos em paz enquanto não confessarmos, nos arrependendo dessa natureza que milita contra a espiritualidade do novo homem, convertido a Deus. E o novo ser humano que renuncia ao mal, que renuncia ao pecado que domina o sistema do mundo, que é de Deus, ok? Não demos ao diabo o que não é deles, o mundo é de Deus. E agora, o sistema que está governando este mundo, as ações dos homens sem o Espírito, sem Cristo neste mundo, este jaz no maligno. E nós tomamos a atitude, a partir da nossa conversão, da nossa mudança de direção, de pensar nas coisas lá do alto, lá do céu, onde, conforme o nosso texto, Cristo vive e está assentado no lugar de honra, à direita do Pai. Diante da grandeza do céu, onde somos colocados nas regiões celestiais com Cristo, tudo que está abaixo fica pequeno. É como andar num avião. A gente olha lá embaixo, tudo fica pequeno, porque na perspectiva do alto não há nada maior do que o poder de Deus, o trono de Deus que está acima de nós. Paulo, o apóstolo, ensinou essas preciosidades bíblicas em um contexto de grande confusão na igreja de Colossos, fundada por Epáfras. Paulo, fisicamente, ele nunca foi a Colossos, mas escreveu a carta. Ele os conhecia do coração. Não tinha online, não tinha câmera. Tinha o Epáfras, que era liderado por Paulo, e ele mandou essa carta. E toda essa confusão de coisas estranhas ao evangelho verdadeiro era provocada pelas falsas doutrinas de falsos mestres que viviam na época de Jesus, viveram na época de Paulo e vivem até hoje. Então, uma vez unido a Cristo, nós aprendemos aqui a abandonar a antiga natureza. Por mais que estivesse na moda em Colossos, os pecados da antiga natureza foram mortificados pelos verdadeiros discípulos de Jesus, à medida que o processo de santificação avançava. Paulo passou, então, no nosso texto, a elencar esses pecados a serem naturalmente abandonados pelos discípulos, unidos com o Cristo glorificado. A saber, os pecados sexuais. A sexualidade sempre foi um apelo muito forte na vida das pessoas decaídas. A sexualidade, que é uma bênção, vivida num contexto de pecado, está aqui entre as coisas que devem ser abandonadas. A prostituição, a impureza, também está envolvida em pecados sexuais, e a paixão lasciva, a sexolatria, a coisa desordenada. Além deste forte apelo do mal, nós temos aqui a avareza, que estudamos hoje de manhã na escola dominical, o apego
excessivo ao dinheiro, idolatria a Mamon. O ídolo romano do dinheiro, cujo apego excessivo, a Bíblia nos ensina que é a raiz de todos os males, todas as guerras, todos os desentendimentos. E também os sentimentos e atitudes ruins, que é a ira, a indignação. O que quer dizer indignação? Você se tornar indigno, a ação indigna. A maldade. Não é concebível uma pessoa convertida a Cristo ser mal, porque em Cristo nós vencemos o mal com o bem, e Jesus é nosso bem maior. Então, se há pessoas que se espera que sejam do bem aqui na terra, são os discípulos de Jesus, porque Jesus é bom. Nos Salmos, Deus se apresenta como bom. A sua benignidade dura para sempre. Então, outra coisa, maldade, maledicência. A mesma língua que abençoa não pode falar mal, não pode amaldiçoar, não pode, da mesma fonte, dois tipos de águas, doces e amargas. Linguagem obscena no falar, que está aqui na Bíblia. O que é linguagem obscena no falar? São os palavrões. Crente, discípulo de Jesus, não fala palavrão, embora faça parte da cultura que está por aí. Mas todo mundo fala. Nós não somos todo mundo, não é? Nós não somos todo mundo, nós somos diferentes. Nós não falamos palavras obscenas, porque sabemos, aprendemos na Bíblia que hemos de prestar contas de toda palavra torpe que sai da nossa boca. A santidade de Deus tem que estar presente nas nossas palavras, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Jesus nos ensina no Evangelho que quem beber da água, um símbolo de vida, quem receber a vida nova que Jesus lhe der, jamais terá sede de novo, porque o coração será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Portanto, essas coisas fazem parte da vida antiga. Na nova vida não tem lugar para a mentira. Quem é o pai da mentira? O nosso arqui-inimigo. Não podemos ser mentirosos. Para a gente falar e viver a palavra de Deus, a nossa palavra, o nosso fio do bigode, tem que valer alguma coisa. Temos que ser respeitáveis, pessoas dignas de toda a confiança, e o nosso falar tem que ser sim, sim, e não, não, como nos ensina o nosso Deus. Onde que passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus jamais passará, ela é eterna. Nenhum tio, nenhuma vírgula da lei deixará de ser cumprida, porque Deus não é homem para que possa mentir. E Ele é fiel em cumprir todas as suas promessas. São vícios. Isso que nós citamos. O que é um vício? É uma coisa difícil de largar, porque o vício é escravizante. O vício gera dependência. E é muito popular na vida dos seres humanos decaídos pelo pecado. Mas Deus nos chama para uma vida de liberdade. Aqueles que estão unidos em Cristo estão livres. Livres no Espírito, pois onde há o Espírito de Deus regendo a vida, há liberdade. Você gosta da sua liberdade? Amém?
Deus nos ensina na natureza que essa coisa da liberdade é tão forte que quem está com Deus, ainda que esteja preso, é livre. Uma das cartas mais animadas do apóstolo Paulo é a de Filipenses, que estudamos hoje de manhã, onde ele deu o seu testemunho, dizendo, olha, eu já aprendi a estar contente, tanto na fartura quanto na necessidade, porque a alegria de Deus é incondicional. Quando você chega ao nível de maturidade, de compreender isso, você é que nem os canários que cantam até na gaiola. Nada pode segurar aquele canto livre e inspirador. Nem a gaiola, nem a porta da gaiola. Porque isso vem de Deus. Deus criou os pássaros, esses que cantam, para a nossa alegria. A nossa alegria. E eles têm o seu papel no mundo, alegrar o mundo. Me lembro ainda que nos últimos momentos da minha sogra, toda tarde vinha um passarinho, enviado por Deus, cantar livre na janela da nossa casa. E ele olhava para ela e cantava. Era um passarinho desses que ninguém compra, sabe? Mas tem muito valor na natureza que Deus deu para ele. E aí, abandonando tudo isso, unido a Cristo, priorizando as coisas lá do alto, priorizando as coisas de Deus, nasce um novo perfil de ser humano, renascido no Espírito. O novo ser humano resgata as suas origens, a sua criação, a imagem e semelhança de Deus, que é bom. Esse ser humano, ele é sábio para fugir do pecado e se apegar à sabedoria que vem do alto. E o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. E ele é diverso. O que quer dizer isso? Ele é multifacetado. Ninguém é igual. Na sua condição, e todos de verdade são iguais perante Deus, na sua condição, esse homem rompe com antigos preconceitos de raça, ou seja, não haverá judeu, não haverá grego, preconceitos religiosos, onde não haverá circuncisos e nem incircuncisos. Haverá, esse novo ser não é diferenciado por sua condição social, tão valorizada no mundo, né? Não haverá servos, nem patrões, todos estão regidos pelo mesmo Senhor, como Jesus o fez em sua passagem pela terra, onde ele revolucionou, inclusive, as tradições religiosas. Ele mesmo reinventou muita coisa. Jesus, no seu sermão famoso, o Sermão do Monte, ele perguntava para os discípulos, o que diz aí a lei que está aí em vigor? Ah, diz isso. Ele falava, eu, porém, vos digo. Jesus foi revolucionário, e é porque ele vivo está no seu ensino, nos ensinando, como já disse nossa pastora, a ser gente. A gente do céu. Gente que testemunha as coisas lá do alto. Esse novo ser humano segue os passos de Jesus, o referencial de perfeição divina para os seus discípulos transformados, sendo tudo de bom em todos os que o receberam, a quem deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A Bíblia, nossa regra de fé e prática, denuncia o pecado da humanidade caída.
E essa renúncia que ele nos desafia aqui é o resultado da união com Cristo. E nos desafia a buscarmos, está lá no começo, buscai as coisas lá do alto. Não vem de graça, irmãos. Tem que ter esforço. Tem a parte de Deus nos abençoando, tem o Espírito nos fortalecendo, tem o Espírito confirmando a obra das nossas mãos, mas tem que haver consagração. Temos que andar com o sagrado. Senão, não acontece. Só na força do Espírito nós conseguimos cumprir este propósito divino. E, além de buscar, pensar. Como foi citado já neste culto, nós não podemos nos omitir. Porque existe o pecado por ação e existe o pecado por omissão, por deixar de fazer a vontade de Deus. E nós temos que pensar prioritariamente nas coisas lá do alto, lá do céu, o trono de Deus. Como faz isso? Pelo poder transformador do Evangelho na vida de seus verdadeiros discípulos, consagrados para a glória de Deus. O Evangelho bíblico, verdadeiro e prático, que transforma a vida das pessoas, no qual os discípulos professam e vivem o que Jesus ensinou e viveu, por isso é chamado, um dos títulos de Jesus é Mestre, e ele viveu aqui na terra. Isso é o antídoto contra a enfermidade espiritual que assola o mundo que nos cerca, da apostasia, do esfriamento da fé, tão presente na religiosidade atual. Na época em que a carta de Paulo foi escrita aos Colossenses, por volta de 60 Anno Domini, ou seja, depois de Cristo, a igreja estava ameaçada pela presença de falsos mestres que tentavam impor elementos da lei judaica e ritos pagãos aos gentios, nossa condição, convertidos a Jesus. Isso gerava muita confusão e tristeza. E Jesus e Paulo também reagiu, reafirmando nesta carta que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. Ele é o único e suficiente Salvador de todo aquele que crê, e certamente, conforme a palavra de Deus nos diz no texto áureo da Bíblia, não perecerá, mas terá, ou já tem, a vida eterna. No momento atual, como no passado, há muitos falsos mestres introduzindo doutrinas heréticas, fogo estranho no altar, e é claramente a hora da nossa tomada de posição, pois ou o pecado nos afasta de Deus, ou a santidade transformadora de Deus nos afasta do pecado para a glória do Senhor, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e a santidade do nosso Deus. Por isso, em todo culto temos um momento confessional. Que nós, hoje, no nosso culto racional e emocional a Deus, tomemos a decisão correta de mantermos-nos unidos a Jesus Cristo glorificado, perseverando, ou seja, continuando, apesar das dificuldades que todos temos, em seguir os seus ensinamentos, apesar de tudo, apesar das perseguições, buscando e pensando nas coisas lá do alto, porque nós não somos daqui, nós somos forasteiros, estamos de passagem. Permaneçamos no Evangelho verdadeiro, sendo luz do mundo e sal da terra.
Esse evangelho que transforma o mundo e dá relevância à nossa existência como pessoas e como igreja de Cristo, que é tudo em todos. Em nome de Jesus. Amém.